Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, este programa que aparece de vez em quando, some de vez em quando, e quando de repente nós estamos agora num programa especial, que é assim, é o programa para levar as coisas de novo à normalidade. Porque eu vou falar, hein? Foi um verão tumultuado. Nós fizemos vários reviews, nós vimos tudo que apareceu no cinema. E se não tem ainda, o bagulho não está no ar ainda, é culpa do deste que vos fala, que não conseguiu ainda editar. Mas que está tudo gravado, tá lá, não é não? Agora, pela primeira vez em acho que uns 2 meses, eu olhei para a próxima quinta-feira e não tem nada estreando. Nada que eu queira ver, pelo menos, sabe como é que é? Ainda bem, ainda bem. O meu cartão de crédito agradece. É, exatamente, eu também. Não tem nada. Eu, inclusive, assim, eu vou falar, bom, vou ficar em casa, não vou fazer um plano, porque cacete foi Não, movimentado. esse filme de hoje, que nós vamos falar dele hoje, inclusive, eu fui na segunda-feira assistir ele porque era mais barato no cinema. Porque ninguém tá pagando essa porra pra nós ainda. Ainda. Ainda, E eu ainda. ainda fui ver este que ficou no IMAX, fui ver no IMAX, Também. É, no IMAX é, não, viu? ou seja, mais caro ainda. Nós ainda fizemos, é capaz de dar um jeito, porque ainda tem filme que a gente não fez review, mas que vimos, que é o caso de Missão Impossível. Não, não, Sim, não tem sim. review porque acho que está aqui abaixo aqui da tela. A gente tem que chegar no ponto, a gente tem que chegar no ponto de fazer um review do filme que a gente não viu. Aí é melhor ainda. Hum. Aliás, boa parte dos críticos faz assim. Não, não, imagina. Não. Vamos defender Mas aqui. me Pelo amor de diga, Deus, Rodrigo, pelo amor qual de é o Deus. filme que vai Hoje explodir? nós vamos falar sobre. Estamos que está todo mundo sério, olha lá, ó, todo mundo sisudo, só tem homem aqui. Então nós vamos falar hoje de Oppenheimer. E já já a gente vai fazer as nossas considerações a respeito, falar um pouquinho do filme, ver o que nós achamos desse último, mais novo filme de Christopher Nolan. Mas antes disso, apresentações. Eu sou o Rodrigo Teixeira, falo aqui da cidade de São Paulo, numa noite que deu uma lua maluca, vermelha, que é provavelmente causado por motivos não muito nobres, poluição mesmo, mas ficou bonito. Não vamos combinar que o bagulho, eu falei, ou é muito bonito ou é o apocalipse. Não sei se Tá qual dos dois chegando. me deixa mais feliz. Eu sou o Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa. A Lua aqui também está desse jeito e eu acho que são resquícios da explosão atômica de Hiroshima e Nagasaki. Pode Meu ser. Deus. Poeira, poeira atômica. Aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo. Eu, infelizmente, não vi a Lua. Não vi a Lua. Estava fazendo outras coisas. Então, olha, o cara tem mais o que fazer do que ficar vendo luas Não, bem. não é isso. Então, senhoras e senhores, voltamos para falar de Oppenheimer depois da vinheta. Tem que Essa é colocar nos comentários o que o Calil estava fazendo, né? Enquanto boa. Eu eu prefiro fui não. tomar banho, não, eu aproveitei para jantar, ver um pouco da Globo News e tomar banho. Então eu realmente não saí para ver a Lua. Voltando da vinheta. Pois é, senhoras e senhores, vamos falar aqui um pouquinho de Oppenheimer, este filme do Christopher Nolan, que custou aproximadamente 100 milhões de dólares, e isso vai ter que entrar aqui na nossa discussão. Afinal de contas, acabei de assistir aqui a Invasão Secreta, série da Marvel, que custou 212 milhões de dólares, e foi aquela beleza de série Isso. maravilhosa. É Tô uma aula de percebendo que é o como novo, aproveitar dinheiro mesmo. tô percebendo que é o novo Batman versus Superman isso aí, hein? Vai Não, é se o novo citar. Obi-Wan. Vou falar. É o novo É por Obi-Wan. aí, Calil, é por aí. É o Obi-Wan da Mas eu acho que isso temporada. merece um review, inclusive. Eu acho que Não, vamos merece, viu? fazer. Espera só eu assistir, a gente vai falar sobre. Exato. Vamos lá. Bom, e Oppenheimer é um daqueles filmes que a gente não tem muito problema de falar a respeito dele, porque assim como Titanic, assim como outras obras baseadas em fatos reais, a gente não tem exatamente um spoiler, né? Então, assim, eu acho, conta a história do Robert J. Oppenheimer, que é basicamente a mente, a parte intelectual da produção das bombas atômicas. É, e aí a gente Quer dizer, quer acompanha. dizer que
Quer dizer que a bomba explode no final. É isso aí. Quer dizer que a bomba explode? Será? Será ou Calil, não? as bombas. Olha aí, isso é spoiler. Aí é spoiler. O cara que faltou na aula de história não tá ligado. Vamos Na lá. verdade, elas não explodem, né? A gente não Então. vê elas Ó, explodindo. gente, ó, vamos lá. Como vocês sabem, Três Cara é um canal que sempre faz review já com spoiler, porque a gente nunca Já com faz spoiler. vídeos. Contei Então, spoiler. se contém spoiler, se você não quiser saber de detalhes de Oppenheimer, a gente aconselha você a assistir primeiro. Primeira coisa assim, ó, vamos deixar claro assim, entre os quatro, vai assistir, vale a pena, é um Vai filmaço. assistir, inclusive foi o que a gente comentou no nosso experiência ali de trailer. A gente chegou a comentar o trailer de Oppenheimer. Exato, Uhum. exato. A gente Né? parou de fazer porque estava ficando muito longo, mas enfim, vá assistir. Trailer Se comentado, já existe trailer assistiu, comentado. se não assistiu, você pausa, dá o like, se inscreve no canal. Depois que assistir, volta. Se já Eu tô para assistiu, dizer o continua com a seguinte, gente. cara. Ah, Não precisa dar o pause, pode assistir sem problema nenhum, porque esse é o tipo de filme que, por mais informação que você tenha dele, A a experiência. graça não é você conhecer a história. Não tem plot twist, não tem nada disso. Esse filme ele é foda pela montagem dele, pela produção dele. Não interessa se você já sabe a história, e você sabe a história, você sabe que o cara E, produziu uma bomba atômica, ela explodiu em Hiroshima, explodiu em Nagasaki, você sabe o que aconteceu com ele, é fácil você pesquisar, você sabe tudo o que aconteceu do filme, mas a graça desse filme, o interessante desse filme, o foda desse filme, é a montagem, é a sequência, a maneira como a história está sendo contada. e parece jabá nosso, e é para ser visto numa tela grande, preferencialmente, e no cinema. Por quê? Devido ao som. devido Eu ao acho som. que o som do filme É ele uma... é quase que 50-50. Metade, metade ele vai te envolvendo e te eu fui, levando. eu fui com E meu ele filho. brinca muito com a tua percepção, porque às vezes você acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece, e quando você não está esperando, acontece. Eu tomei, vou ser sincero, já dando aqui uns 4 sustos de fazer assim, ó, saca? De dar um solavanco para trás quando acontecia coisas. Então, Não, assim, o é o meu jump filho, meu scare filho foi sem, comigo, né? sem o jump. Uhum. Meu filho foi comigo no filme e ele comentou, pai, parece que eu tô no 4D, porque parece que a E cadeira tá não, tremendo. Tem hora que fazia. O Uhum. bagulho vinha assim no peito. É uma experiência realmente sensorial. exatamente. E isso é em Então ser vinha um 3D, né? saculejo, tinha uns rompantes, fica aquele tique-tique-tique o tempo todo que parece que a bomba está sendo armada, né? Que é A aquela Uhum. música é muito antecipação boa também. também. É a Muito boa. antecipação que ele fez no Coringa, no Cavaleiro das Trevas. E não é o Ficava aqui. mesmo compositor. Eu achei que era o Não, Hans Zimmer, mas não é o Hans Zimmer. isso, não, não é. Não, mas eu digo a antecipação de som. Vai uma crescente contínua que vai te deixando tenso. O filme inteiro ele tem isso, vai crescendo alguma coisa, aquilo vai meio que te incomodando até a hora do ápice, vamos chamar assim. Mas mesmo antes do ápice, tem uns rompantes que me deu um susto. Se eu tivesse com um copo na mão, sabe, daquela jogada de água assim, ou de luz, eu fiquei assustado assim, às vezes. Falei, meu, o que aconteceu? Eu me sentia besta. Falei, puta, ele me fisgou. Daqui a pouco eu caía de novo. Então fica a dica, realmente. O Jefferson está falando uma real, você também. É um filme para se ver no cinema. Ponto final. É um filme para se ver no cinema. Agora, eu ia falar o seguinte: eu estava vendo alguns reviews. Primeiro, a gente tem que fazer notar uma coisa interessante que aconteceu. Nós tivemos eu achei um verão, a gente fala verão porque é verão nos Estados Unidos, né? Então a gente chama de Sim. Summer Blockbusters porque é verão nos Estados Unidos. Mas eu achei muito bom, melhor do que os últimos anos, apesar de que me faltaram filmes, né? Eu não assisti Transformers, vou assistir na hora que tiver aí disponível. Eu pulei o Elementos, né? É isso? Não vi Elementos também, ouvi dizer Também bem não. dele, mas vi boa parte dos outros. Vamos considerar, assim, desde lá do John Wick, uma progressão até aqui, culminando com o final de semana Barbenheimer, e eu fui ver os dois com uma semana de diferença. Primeira coisa interessante é assim, dois filmes inéditos. Não são, apesar de Barbie ter caras de franquia, a gente ainda não Uhum. sabe do que será. Ela disse que não vai ter, mas Então, comentaremos no vídeo da Barbie. Coringa também não ia ter. Coringa também não ia ter. Então, exato.
Então, assim, Vamos entender, dois, não ia ter continuação, né? ia ter Provavelmente ia ter o continuação, quê? Ia ter já vai continuação. tendo. É, dois materiais novos, né, que não estão ligados a franquias. Tudo bem, Barbie é boneca, mas não é um filme de ação. E desbancaram todo mundo. E ao mesmo tempo, dois ao mesmo tempo, conquistando inclusive cinemas. Isso, para mim, começa a indicar de que o povo está começando, né? Isso, para mim, indica que Indica. talvez o pessoal esteja atrás sim de novidade e Sim. cansado de uma experiência que precise necessariamente te envolver ao longo de um bagulho que ela não sabe mais onde começou e nem se vai terminar, né? Então, essa coisa de você já ir para o filme sabendo que a parte um de 2 alguém pode ter. Isso pode ter sido legal um tempo, agora. Você pode até falar, mas não dando spoiler, porque vocês pretendem ou não, não sei, mas isso, você acha que o Missão Impossível sofreu desse mal que você estava comentando? Eu É acho. possível, É possível. Porque é um filmaço. é possível. Não é o melhor da série. Não é o melhor da série. É Mas o eu quarto, acho talvez, que. melhor da série. Eu acho que sofreu um pouco pelas pessoas já saberem que é parte um de 2, pelas Uhum. pessoas já estarem. É assim, boa parte das pessoas não consegue ir no cinema toda semana Sim, atualmente. Então, quando o cara fala assim, puta, semana que vem já tem Barbie, não vou agora. sim. Não, e até porque ele pensa assim, que é o que, na verdade, eu pensei, até hoje eu não assisti Duna. Mas por que eu não assisti Duna? Primeiro, porque não tinha certeza que ia ter a segunda parte. Falei, eu não vou assistir um filme que termina no meio a Ah, você história estava e com depois não aquela tem essa de. porra do. Porque É, estava aquela incógnita, né? Você tava estava naquela nisso. incógnita. Tá. Agora eu sei que tem. Não assisti até hoje. Por quê? Porque eu quero que ele esteja programado e aí uma semana antes eu vou Você quer ver assistir o mais filme perto. mais perto. Agora tem um detalhe importante, vocês falaram aí sobre o retorno da galera ao cinema. Eu fui ao cinema numa segunda-feira, às 8h40 da noite, num filme legendado aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, onde a galera tem horror a filme legendado. Segunda, 8h40, filme legendado. A sala estava lotada. Eu quase não achei lugar para sentar numa sala de 120 lugares. Você está falando do Aqui, Oppenheimer. mesma Oppenheimer. coisa. Oppenheimer aqui também eu fui. No domingo, 9h15 da noite, saí meia-noite, caralhada lá de dentro. Uma sala IMAX que é gigante e estava lotada até a tampa também. Tava. Agora, Deixa... O meu vamos caso reservar foi. um negócio. Barbie tinha muito mais gente. Até porque, assim, tem mais horários em Barbie e todos os horários estão lotados. Mas são duas experiências de cinema diferentes, embora a gente Sim. esteja falando, Barbieheimer, o Cacete A4, que isso aí dá problema lá no Japão, é melhor não falar disso. Ah, é? É palavrão lá? Mas, assim, são duas experiências, duas situações diferentes. Barbie é um hype de um jeito. Oppenheimer, a galera que foi ao cinema assistir ao filme. Eles não foram ver a Barbie, nem foram ver o Sim. Oppenheimer. Eles Não, foram assistir a um filme. é É Eles outra diferente. foram pegada. atrás. Ó, olha só. A primeira coisa que eu tenho para falar é assim. é, Eu andei vendo pessoas criticando mal Oppenheimer. Geralmente são pessoas que não gostam do Do Christopher, Nolan. do estilo de direção dele. Para começar, eu acho isso salutar. Eu acho que nenhum diretor é feito para ser uma unanimidade. Certo. Até porque eu não gosto Especialmente. do anterior dele, né? Então, o anterior dele foi o ponto fora da curva, porém, eu vou te falar uma coisa. Todo filme do Christopher Nolan, ele tem uma barreira que ele impõe a si próprio para poder. Você sempre vai ver uma coisa nova. Um desafio. Ele sempre tem um Uhum. desafio, nunca é o Tenet, ainda que seja confuso e muito difícil de entender, muita exposição, acho um filme mais fraco do que os outros dele. Visualmente e tecnicamente, o filme é um assombro. Uhum. Visualmente, tecnicamente, ele é maravilhoso. E no Oppenheimer ele faz de novo. O filme que coragem desse sujeito colocar no meio do verão americano um filme que não tem efeito digital, não tem cena de ação. Um filme que o uso do IMAX é para criar um clima intimista, ao invés de criar sensação de largas vastidões. Não Sim. tem nem assim, tem algumas cenas lindíssimas do Novo México, que você vê a fotografia lindíssima, mas não é sobre isso. O filme é close na cara dos atores,
o tempo todo. E diálogo. Filme que tem um diálogo que eu vou te falar, é massacrante. É massacration. É Cara, de E quem é a não primeira gosta de cena. legenda não vai assistir essa porra Não, legendada. é a Você vai primeira morrer. cena. O filme começa, a experiência que eu fui, só deixando claro, eu fui numa terça-feira, tava cheio, tá? Tava cheio. Uma terça-feira eu fui no XD, né? Não cheguei no IMAX, mas também não era uma sala normal. Cheia. Não teve trailer. Quando teve o logo, entrou o filme, era diálogo. Terminou o filme com diálogo. É como se fosse uma coisa contínua. Você fala, Isso. bom, uma hora vai dar uma parada para me ajeitar. Não, cara, é porrada. Se você não pegar o jeitão da coisa, nos primeiros 5 minutos, você fala, velho, o que eu vim fazer aqui? Porque é o tempo todo conversa, não tem, não para. E quem não gostou do filme, não gostou justamente por isso. Então eu chego à conclusão seguinte. É que nem você ir num filme do Tim Burton e falar assim, porra, mas precisa dessa esquisitice toda? Precisa desse troço todo É. escuro, vermelho? Precisa dessas caras Não, brancas? tá Não sei muito o que, mas qual é o rococó. estilo do cara? Não vai ver, Exato, tá então, o muito Tim rococó isso Burton. aqui. Ele tem um estilo, né? Então, assim, o Christopher Nolan, ele está no auge do estilo dele. Ele se impõe, ele não se desvia de temas polêmicos, porém ele também não vai chegar à conclusão para você. Ele não vai te Não, entregar de bandeja, assim, olha, o Oppenheimer é um herói. Não, ele expõe, ele isso. coloca o Oppenheimer dentro do dilema que ele vive, mas ele também não chega e fala assim, veja, este é o mocinho e esse aqui é o vilão. Não tem isso. Até tem um vilão. O que é vendido é quase como o mal necessário. É É. vendido que se não fossem eles, seria o outro. Ponto. É isso Interessante que é é que nós estamos vendido. usando Mas essa olha só, mesma. ele planta uma semente ao longo do filme que, assim, essa semente, na verdade, me deu o estalo aquela hora que a amante dele morre, ele tá lá no... Isso é metade do filme aproximadamente, pouco mais da metade. E a mulher dele fala para ele assim, não, você não vai se fingir de vítima nesse momento. Cara, é assim, ele tá sofrendo? Tá. Mas eu acho que ali ele planta uma semente que diz o seguinte: esse sofrimento todo pode não ser real, pode ser uma forma que ele está apresentando para você, para no final ele não sair inteiramente de vilão. Você diz o Nolan, O ou o Nolan personagem. O coloca Nolan. uma semente no personagem do Cillian Murphy, e o Cillian Murphy é caralho, velho, puta que pariu, que ator desgraçado. Ele coloca essa sementinha dizendo o seguinte: este cara, este Oppenheimer, que eu estou apresentando para vocês, ele não é um mocinho, ele sabe disso e ele sofre. Mas talvez esse sofrimento dele seja a maneira dele dizer para as pessoas: olha, O eu mecanismo tô dele muito de sofrendo. aceitação. Você diz que é uma meia-culpa? Não exatamente uma meia-culpa. Ele faz esse É a sofrimento dele, dubiedade. parte dele É. não Porque, é por exemplo, sofrimento de verdade. a cena da maçã, que é o começo do filme, para mim é mais ou Uhum. menos isso. Porque ele faz o negócio, tá certo? Ele envenena a Uhum. maçã, e Isso. depois ele vai dormir e foda-se. E Uhum. depois ele acorda e lembra. Tipo assim, passou, né? A raiva. E ele desfaz o BO. Então, assim, a Aham. maçã ele conseguiu desfazer. Ali não. Mas nem Para mim, E, passa uma porra. coisa muito interessante assim. entendeu? Você coloca um monte de cientistas com um desafio possível, com uma quebra de paradigma grande da ciência. Plausível. Né? E aí você coloca na cabeça deles, e os caras não conseguem, simplesmente eles não conseguem dizer, não vou fazer. Ah, não vai dar merda, mas eu vou fazer porque eu posso. Agora eu Uhum. posso, eu preciso fazer. Por quê? Porque eu acho que eu posso. E aí é interessante que esse é o mesmo argumento que nós estamos usando hoje com inteligência artificial. Sim. O inteligente lá era o quê? Mas se eu não fizer essa bomba, os russos fazem. E agora mas se eu não fizer essa inteligência, os chineses vão Os fazer. alemães fazem. Não, É, no primeiro Inicialmente são os momento, alemães. isso, no primeiro momento são os alemães, que inclusive começaram antes. Aham. Mas exato. Né? foram Então, para o caminho errado. e é porque eles têm essa coisa de sair da teoria. Ele, inclusive, é o cara da teoria. Então, Uhum. há a possibilidade de ver aquilo acontecer na prática. Ele mesmo era um cara que relutava, pelo menos no filme fica mostrado isso. Ele era o cara da teoria. Quando ele se defrontava com a prática, ele meio que vibrava.
Não, mas isso aqui Sim. é a teoria. Não, mas a prática mostrou que é possível. Não, Então, e eu se acho que você. quando ele quebrou um pouco a espinha dele e ele foi atrás de, dessa vez eu vou fazer essa porra na prática. Então, tem um pouco disso. É o que você está Sim, falando. É possível fazer, eu vou fazer. Só que é uma ingenuidade, aí que o filme deixa um pouco isso no ar, de falar assim, bom, depois que está feito, a gente vai guardar isso aqui numa caixinha, ninguém vai colocar lá na área 51 do Indiana Jones, e vai é. ficar por isso mesmo. E isso é um pouco de ingenuidade. Né? E aí Ou meio que vamos é mostrado compartilhar que o conhecimento com todo mundo? Vai te fuder, meu irmão. também Que outra pessoas de ingenuidade. verdade. Então, assim, há um pouco disso, dessa coisa de será que o cara não percebe que aquilo vai. O próprio Einstein fala para ele, velho, é o fim de uma era e começo de outra, você tem que estar preparado para essa Uhum. parada. Entendeu? Então, isso é um pouco, talvez, que o Nolan, não sei se aconteceu daquela maneira, mostrar o cara um pouco ingênuo para um cara que era tão Então, ele inteligente. não Isso era fica um tão pouco. ingênuo. E os caras falam isso, na hora É, que ele fala, não, nós vamos fazer uma bomba que nunca vai ser disparada, né? Não, é a maior, para eles verem que não tem jeito. E o amigo dele fala, até eles fazerem uma maior, né? exatamente. Até eles fazerem uma maior. Que é o E cara, aquele cara me fizeram. lembrou um pouco o Vini. Você não acha que lembrava um pouco o Vini para você também, Will? Me Vini? lembrava o Vini. Vini. Vini, só um recorte, um amigo nosso de faculdade. Um beijo, Vini. Beijo. Sei que ele está assistindo a gente agora, com Claro, com certeza. certeza. E, claro, sem dúvida. Então Beijo é o para você, seguinte, Vini. claro, Seja beijo. Ah, você quem Vini! for. E aí é o cara que ficou pondo pilha a vida inteira para fazer a bomba H. Quer dizer, que seria mais foda que a bomba atômica. Então, é um Uhum. cara que estava ali, sempre esperando ali, sabe, vamos piorar o negócio. Vamos jogar acima do joguinho aqui. Mas essa disputa que a gente fica vendo ali, se aconteceu ou não aconteceu, a gente tem que citar Downey Jr., né? Eu não me lembro o nome do personagem. Que É o está impagável. Lewis Strauss. Eu já Cara, ia está dizer o seguinte, impagável. eu queria abrir uma, antes de a gente falar até do, porque não tem como não fazer isso, eu queria abrir um parênteses aqui para falar do elenco. Que elenco Sim. espetacular, né? Cillian Murphy, Inclusive em pontinhos ridículos que você fala assim, porra, parece que o cara falou Ganhadores assim, do eu quero Oscar. participar, me dá aí, eu vou levar bandeja na sala. Não, ganhador do Oscar, o. Gary Oldman. Não, não, sim, não. Mas aí ele rouba a cena mesmo. Eu diria o Malek lá, é o Malek? Não, como é o nome Não, do. Rami Malek, o Rami Rami Malek. Malek. Pô, o Rami Malek faz uma ponta. É uma ponta, porra. Entendeu? Eu achei que ele ia Agora, cantar quando ele é uma começou a falar. perfeição, inclusive no seguinte, e aí, vamos falar, né? Assim, eu também ouvi críticas de que é um elenco basicamente masculino, mas, cara, Era o é tempo. um reflexo da época. Ele infelizmente, não, é uma ele história decidiu. Tem basicamente gente que falou masculina. assim, mas o relacionamento que ele tem com as mulheres é um relacionamento frio, superficial. Eu imagino que é o que ele está passando mesmo. Ele era um cara vaidoso, porém era frio, Não, e era disse que era mais superficial. mulherengo do que foi mostrado no filme, tá? Então, mas é o Era, recorte era que mais o mulherengo. Nolan tá Na dando. verdade, você só sabe que ele é mulherengo no final, quando fala assim, não, ele é um cara mulherengo. Você fala, peraí. Não, realmente. Não, mas para mim, aquela mulher que ficava conversando com ele, que era também. Ele pegava Sim. uma loira que não. Mas é porque é tão esparso, é porque a história é muito longa, a história dele. Porra, começa ele indo para a Europa, para estudar física na Europa, até os momentos finais dele. Então, assim, o tempo de existência dele dentro do filme é muito longo. Então, as Sim. mulheres, na verdade, são meio esparsas. E aí, quando o cara fala assim, porra, ele era mulherengo, não sei o quê, porra, é verdade, ele, porra, tinha aquela e teve aquela. Eu- Não, Mas é mas porque é mesmo muito a longo. amante, vamos Mas, chamar a amante fiel, né? Porque deve ter tido outras, mas vamos pensar que a gente acompanha a comunista, a que é, na Kitty. verdade, a irmã Kitty não, né? A viúva, Kitty da Viúva Negra. É a é, irmã da Viúva é, Negra, não é isso? é a Florence Pugh. Jean, Isso. Vocês Jean acham que alguma ali coisa. rolou um dublê de corpo ou pagou peitinho mesmo? O que vocês acham? Ah, não, é dela, né? É Não, dela. não Não tem sei. Não, necessidade, não. não sei se rolou um dublê de corpo, Não, Ela. E, não. aliás, lindíssima, né? Muito entendeu? bonito. Então, Muito assim, bonita. ela é a que mais aparece, né? Assim, nesse sentido da mulher, Uhum, né? Do quanto ele era ali promíscuo, vamos chamar assim o termo, que nós não uhum. é esse, mas enquanto ele estava ali flertando, é a que aparece. Mas teve outras, certeza. Com certeza. Mas aqui, só para a gente voltar um pouquinho, eu falei lá no início que o negócio do spoiler, porque a montagem do filme, a estrutura do filme é muito, muito foda. E eu acho que isso é importante da gente explicar. O filme conta a história dele desde que ele vai para a Europa. Isso aí é um papel que o Rodrigo que faz, tá? Mas vamos lá. Não, não, vamos O embora. filme, o filme conta a história dele desde que ele vai para a Europa estudar física, até a velhice dele.
quando ele começa a receber prêmio, depois que ele passa os perrengues dele todo. Mas o filme é dividido em 3 blocos diferentes, que no início isso te causa uma certa confusão. Exatamente em que ponto da história está cada coisa. Sim. Mas eu achei essa maneira, essa montagem extremamente genial. Também achei. Mas tem Porque uma... isso porque se ele fizesse isso linearmente, Sim. aconteceu isso e tal, provavelmente Ficaria mais não teria o mesmo cansativo. impacto. Eu acho que ficaria Seria mais cansativo. Porque você Exatamente. tem que ficar ligeiro para tentar, o tempo todo alerta, para entender em que ponto aquilo está acontecendo. Mas Exatamente. existe Na verdade- existe uma muleta que, na verdade, é uma rasteira, porque ele fica alternando preto e branco e cor. Só que Preto e quando ele branco é começa só preto... Não, o final. quando ele começa preto e branco, você, uma pessoa desavisada, o cara que ainda está comendo pipoca, aquela coisa toda, se é preto e branco é passado. E é o contrário. Ao É o contrário. contrário. O Contrário do preto e contrário. branco... Então, o preto e branco seria o presente, né, do filme, presente fílmico, né? O preto e branco é o presente, o ponto mais recente, vamos chamar assim, ali do filme. Que não é recente também, mas é um meio, como você está comentando. E o cor é passado. Então, isso pode gerar, para um cara que está meio desatento, uma indigestão. Porque Cara, está assim, tudo invertido. primeiro- O cara está vendo fora de ordem, e o que ele imagina que é PB, que ele entende, né, intui como passado, não é. Cara, isso Primeiro, eu vou dizer uma muito coisa. louco. O elemento tempo é quase sempre um ator a mais nos filmes do Nolan. Quase sempre não. Sim. Arrisco Tanto dizer. que ele começou com amnésia, né? Então, Amnésia é assim, Que é- Tenet é assim, Inception é assim, as leis Inception. da física como um todo. A Inception tinha coisa de que cada nível do sonho, o tempo O rola de um jeito subconsciente. diferente. O Interestelar é assim. Todos eles têm isso. Aonde ele quebra um pouco isso aí é nos Batman, que não tem muito é mais linear os Batmans dele, né? Mas, então, primeiro assim, e essa quebra, ela é necessária no filme, porque o Robert Downey Jr., o personagem do Lewis Strauss, aliás, de novo, parênteses, puta que pariu, como é bom ver o Downey Jr. fazendo um personagem que não lembra a ele mesmo e nem ao Stark. Não, eu acho que tem que ser indicado alguma coisa. É Pra mim, perfeito. Você se lembra do coadjuvante. tamanho Fazer que só uma este correção. homem é de ator. Só uma correção. Não Lewis Strauss. É Lewis Strauss. 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 Olha aí, a aula de Porque ele fala. alemão. Porque foi ele que fala. É ele que fala, é outro personagem. É Strauss. Você começa. Isso mesmo, é verdade. Você começa com a ideia de que ele está ajudando o Oppenheimer, e você vai mudando a percepção, inclusive ao mesmo tempo que o auxiliar dele vai mudando. E você só consegue tão mudar indústria vital, à medida gente. que você vê a história. Não entendi. Isso é tão indústria vital, você não tem noção, cara. Você olha pro cara, o cara tá te ajudando, dando tapinha nas suas costas, você Vem fala, comigo, "Esse vem filho comigo, da vem com o pai. puta." Vem com o pai. Então, a questão do tempo, ela não é simplesmente um show-off. Não é adereço. Isso- Não é um adereço. Não é adereço. narrativa. Ele é o que segura a surpresa do filme, porque a surpresa real do filme é você descobrir que aquilo tudo que estava acontecendo era uma tramóia do Stroll. Foi uma cama de gato. Exatamente. E o Então- melhor de tudo, o motivo principal é um diálogo curtíssimo do personagem, do protagonista, com o Einstein, que gera uma paranoia mas na cabeça do Strauss. A única coisa que o Downey Jr. se conecta com o Homem de Ferro é o egocentrismo dele. Porque o cara acha que o mundo girava em torno dele. Aquela frase final do filme, que não vale a pena a gente falar, acho que essa é legal. Isso é maneiro. É maravilhoso. Entendeu? Aquilo é maravilhoso, porque isso tudo é um filme, né? Entendeu? Eu não vou falar o que é, mas assim, é muito legal. Aquilo é muito legal. E vai mostrando 3 vezes no filme, né? 3 vezes você tem a possibilidade de ver aquilo em momentos diferentes, uma hora preto e branco, uma hora colorido, parece tudo quanto é jeito. E aí você fala, puta, e aí o filme termina ainda, para deixar com aquela, entendeu? Você termina assim. Eu diria para vocês que estamos diante de um dos primeiros concorrentes fortes ao Oscar. Sim. Eu diria melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor direção. Fotografia com toda certeza, edição de som com toda certeza, música, trilha sonora com toda certeza, Cillian Murphy adjuvante, Cillian Murphy para melhor ator. Aliás,
que trabalho... O Cillian sempre tem uma... Quem viu Peaky Blinders sabe disso, né? Uhum. Ele tem uma coisa de criar gestos. Peaky Blinders, ele tinha um gesto de acender o cigarro que ele passa na boca, que é muito... Vai criando o personagem. E nesse, muito do personagem é visto no olhar, assim. Porque ele é um cara frio, ele não é um cara de explosões, Não. Não, você vê as reações dele muito só no Contido, né? Você diz, né? Uhum. Melhor ator E o personagem é contido, né? Porque ele passa Exato. por poucas e boas e ele, vamos dizer assim, engole, né? Você vê que o cara sente, mas não demonstra, entendeu? Isso. Mas aí cai naquela sementinha que eu te falei. Ele engole, ele sente, eu não estou dizendo que ele não sente. É claro que ele sente, é claro que ele tem medo, é claro que ele fica puto com a situação. Quando a mulher dele joga na cara dele, fulano tá te fudendo e você tá aí com essa cara de pasmaceira. Cara, é a maneira como ele tem de Para lidar com o processar. mundo, de lidar com os A problemas. forma. Vou segurar, se eu explodir agora não vai resolver nada. Se eu for atrás Isso. do cara e der uma porra, não vai resolver. Então eu vou resolver a minha maneira. Para mim, uma das cenas que é fundamental assim no filme, que ela poderia ter sido usada até mais vezes, mas ele foi contido, é uma das cenas da conversa, que é uma espécie de interrogatório, né? Que ele está sentado lá naquela sala, sei lá, com a galera pós-guerra metendo louco lá e crucificando ele. E ele Uhum. fica literalmente nu, né? Ele está desnudo. E aí a câmera passa assim, o cara está pelado. E aí tá a amante com ele, né? Uhum. Tipo, transando, e ela olha para a mulher, porque aí a mulher tá Cara, essa cena é ouvindo o que está foda. sendo dito, né? A mulher tá Uhum. ouvindo, então a mulher tá, tipo, imaginando a Aliás, cagada. aliás, Mano, essa cena é maravilhosa. Essa cena é do caralho. outra cena maravilhosa é quando a mulher dele, e isso é que é interessante, ele gera personagens complexos. Ela é péssima mãe. Ela Uhum. Sim. ela é péssima Mano, ela tá mãe. só tomando cachaça e a criança Ela chorando. tem, A criança chora o filme inteiro. e Todas as vezes que mostra as crianças deles chorando em tela, uma delas está chorando. e Elas aí não estão ele confortáveis. chega, Você entende que eles não nasceram para ser pai. Ele mesmo não, ele fala. chega a pedir para o menino, para o amigo dele criar o menino. É irmão, não é o irmão? É Não, irmão, não é não é? irmão, não, é Não, amigo. não é É irmão, não é o amigo. irmão dele, não. É o amigo Um dele. amigo, né? É. Amigo. E aí Que tem uma serve cena. depois para poder fuder a vida dele também. Porque, por exemplo, fulano de tal, era seu amigo, você E, dedou para ele os planos. Não, não dedei. E tem uma cena da Comunista. Emily Blunt muito boa, que ela é que consegue melhor começar a corrigir o cara, começa a corrigir o inglês do cara. Você está falando, mas eu não estou entendendo bem, porque é péssima a forma que você fala inglês. O Ela é cara começa a foda ficar de boa, cara. nervoso, o cara começa a perder o rebolado e ela entra numa calma e fala assim: você quer dizer isso, 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 né? É porque eu não entendi muito bem o que você quis dizer, porque você se expressa muito mal. E o cara ficando puto, é muito bom aquilo, cara. Sensacional. Exatamente. Eu fico Bom, imaginando o John Krasinski assistindo esse filme, pensando assim, porra, como é que eu vou arrumar um filme agora para poder fazer, para dizer assim, pelo menos eu tô a meia altura da minha mulher? Porque, cara, assim, eu gosto muito dela, eu acho ela uma atriz muito boa, mas neste filme, ela, assim, pro papel que ela fez, pro tipo de esposa que ela fez, para as intervenções dela, cara, perfeita. Essa cena, por exemplo, a minha aí é perfeita. A cena que ela tá puta da vida lá na casa deles, que ela fala pra ele: pô, você não vai fazer nada, você vai ficar com essa cara aí, o cara tá te fudendo, não sei o quê. Cara, perfeita, perfeita. E a outra Não crítica que tem eu ninguém ouvi. ruim nesse filme, cara. Outra crítica que eu ouvi do Tiago, eu esqueci o nome coisas, ouvi do PH Santos, dizendo que os diálogos dele não têm naturalidade, eles são secos e áridos. Cara, eu lembro não. sempre, eu até falei com o Jefferson na época, eu estava falando sobre um vídeo que eu vi da Margaret Atwood, que é escritora do Conto da Aia, e ela fala assim sobre escrever livro. E ele fala assim: você tem que entender que diálogo em livro não é diálogo. Uhum. Diálogo em livro não é o diálogo que você tem na sala da sua casa. Isso é outra coisa. Diálogo em livro serve para um propósito. Ele serve para contar para você uma coisa. Não entre eles. Os Uhum. personagens já sabem, eles não precisam. É o seu leitor que precisa. E o Nolan, ele tem isso. Ele tem muita exposição. Gente, ele colocou um tema muito complexo. Para variar, os filmes dele nenhum são fáceis. E ele colocou para uma plateia grande.
Porque se você quer fazer um filme hermético difícil, mais complicado e mais sem concessões, você faz um filme pequeno, de 40 milhões de dólares e dá um jeito. Mas ele fez uma mega produção para colocar no verão americano e deu bom, né? Outra coisa que a gente tem que notar sobre este filme é a decisão de... Eu estava enumerando os Oscars que eu acho que ele pode concorrer, eu colocaria efeitos visuais nesse balaio pela coragem de fazer um filme sem efeitos digitais, que seria muito mais fácil. Mas quando você diz sem efeito, vamos pensar nos Ele seus disse, 95%. ele disse que Não, não tem efeito nos visual. seus 95%. Porque Por tem coisas exemplo, ali que é impossível. o final Ele vai do ter que me filme explicar tem como um ele efeito. fez. Vamos falar assim. O final Como do assim? filme tem um efeito. Não, o final do filme, na hora que tem a Terra e tal, tendo as explosões, é um efeito. Pode ser, tudo bem. A hora que tá passando os mísseis, que ele tá dentro do carro, Isso, eles estão, é cara, um efeito. tem Isso, quando cenas. passa o míssil. Eu acho que aquela névoa que cai, quando eles estão ali, cai tipo umas Beleza. parece uma coisa meio do mundo invertido. Acho que aquilo é um efeito. Mas, assim, é coisa muito pontual. Agora, o grosso, não, que é o padrão do Nolan mesmo. Isso eu concordo. Exatamente. A própria explosão, que eu até esperava, vamos pensar mais, porque foi vendido, mas para mim ficou insatisfatório. O teste, eu fiquei satisfeito com a explosão. Sim. Eu vi o teste. Também. Se vocês viram o teste Teste da bomba. Então, mas tem o teste de verdade no YouTube. Se você procurar Trinity Bomb Test, tem lá o vídeo, o real. A captura da época. Isso, preto e branca. O teste está lá. E é aquilo mesmo, viu? Tem aquilo. Eu vi um vídeo que mostra. É porque assim, nós somos. A gente tem que se admitir como uma espécie bem esquisita. Porque eu vi um vídeo que mostra as 5 maiores detonações nucleares da história de testes. Certo. Galera, é tipo assim, aquilo que a gente viu é tipo um palito de dente perto do que foi feito depois, entendeu? É que tem aquelas que eles constroem cenários, estilo que é mostrado em Indiana 4 mesmo. Né? Que eles Cara, vão mas não é nem isso. Pra você ter ideia, a bomba que eles explodiram em Nagasaki tinha, acho, 5 megatons, não é isso? Sim, acho que é isso. A Rússia fez o maior teste, porque, por ser russo, né? Escapou do controle. E o bagulho teve 52 megatons. No teste. No teste. No teste. Na verdade, sim, são só testes, porque as únicas 2 bombas atômicas que foram utilizadas até hoje em guerra realmente foram as 2 sim. do Oppenheimer. Falando nessa questão de teste, você vê, só fazendo aqui uma licença poética de trocadilho, você vê como que o Tom Hanks fez um bem à nação de salvar o Ryan, né? Que o Ryan cresceu, virou general, certo? Na mesma guerra, inclusive. Ou seja, os filmes estão conectados. O resgate de Soldado Ryan está conectado com Oppenheimer, tá certo? Porque aí eu achei o Matt Damon impagável também. Gostei muito. Não, perfeito, muito bom. E, cara, assim, você sabe a hora que ele é perfeito? Perfeito mesmo. A hora que ele tá saindo da sala do interrogatório e ele olha pro Cillian Murphy e, assim, você vê no olhar dele que ele sabe que ele fudeu o cara. Mas ele não tinha outra coisa para fazer, cara. Todas as respostas já estavam marcadas, ele não tinha como dar outra resposta. Quando o cara fala para ele assim, hoje, sabendo isso, você teria contratado? Cara, isso é o tipo de distorção de advogado filha da puta. Que assim, ele não tem como dar outra resposta. E aí, beleza. Mas, assim, a chave dessa cena é a hora que ele tá saindo. Cara, é meio segundo, ele tá saindo da sala, ele olha pro Cillian Murphy, o Cillian Murphy olha para ele e faz assim. Eu entendo. Eu sei. Existe uma diferença fantástica pro outro cientista, que é o da Bomba H. Sim. E é outro grande ator. Não, ali já é em outro sentido e por outro motivo. Né? O interrogatório é o que eu chamo de engenheiro de obra pronta. Então é muito fácil, depois que está tudo resolvido, os caras ganharam a guerra, o caralho a 4, achar um culpado, um bode expiatório. Entendeu? Porque na hora que estava a merda comendo, o pau comendo, ninguém estava ali. Entendeu? Me parece razoável. Precisou dos caras para acontecer. Entendeu? Me parece razoável
é duro também, porque agora você também mesma coisa, vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou analisar a obra pronta. Mas me parece razoável a gente conceber que é péssimo o que aconteceu, a bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, e até me perguntar se era necessário ou não. Mas me parece que é consenso que se essa bomba tivesse na mão dos alemães, o mundo seria bem pior atualmente. Sim. Sim, só que, exatamente, isso é falado durante o filme, lá no começo, mas a É, questão é que quando eles explodem a bomba, e o próprio, o presidente, me fugiu o nome agora, era o Eisenhower, né? Eisenhower, Eisenhower. ele fala, é assim, eles quando soltaram a bomba, eles não soltaram mais pelos alemães, os alemães já tinham se entregado, e não soltaram pelos japoneses, que era uma questão de favas contadas, mais cedo ou mais tarde, ele joga aquele migué, a gente está evitando mortes dos nossos e dos deles, vai morrer gente, mas vai morrer menos. Isso é papinho para boi dormir. Eles Exatamente. soltaram para falar para os russos: ó, o pau agora é nosso, que está aqui em cima da mesa. Foi para isso. É, Eles Exatamente. soltaram para intimidar os russos. Eles não soltaram porque eles queriam acabar com a guerra no sentido de acabar a guerra. Era para acabar com as próximas guerras. Era essa a ideia. É isso, fica Exatamente. claro. Isso fica é. claro. Eu aprendi isso da escola. Você lembra quando os caras falam? Acho que é o. Como é que é o. Tem o nome do avião, me fugiu agora. Enola Que Gay? eles. Enola Gay, exatamente. E aí Uhum. carregaram. A segunda é porque os japoneses não se renderam. É para meio que continuar a história, porque são dois tipos de bomba. Então, Elas são, elas são bombas atômicas, mas são distintas, não é a mesma bomba. Não é não, Então não. mesmo. eles estavam testando, bicho. Exatamente. Literalmente. Eles estavam E testando. assim, eu vou cometer uma Eles atrocidade soltaram aqui. porque podiam. É basicamente isso. Vou cometer uma heresia. Não, O filme não mostra as explosões. Cara, esse aqui é o é o spoiler do grande spoiler. spoiler, né? O filme não mostra, porque a história do filme não é sobre as explosões de Hiroshima e Nagasaki. Então o filme não mostra isso. Quando fala sobre isso, já aconteceu, beleza? Se você. Agora que vem a heresia de verdade, tá? Se você tá curioso para saber o que aconteceu, você assista Pearl Harbor. Assiste, é o que aconteceu Conectamos antes, né? Soldado Ryan e Pearl Harbor no mesmo. Vamos lá, vamos Aonde, lá. aonde começou a parada. Aonde Foi onde começou? começou a merda. Aonde começou? Aí Assiste Pearl você Harbor, que o continua Ben Affleck, assistindo. que é amigo do, Do Matt do, Damon? do Matt Damon, tá Isso. Aí você lá para continua poder resolver assistindo a parada. Cartas de Iwo Inclusive, Jima. olha que maneiro, o Josh Isso, aí Hartnett você vê também tá Cartas nesse de Iwo filme. Jima e tem o outro do estudo. Como é? São as duas. Ponte. Não. Não, Ponte São não. dois filmes que ele fez. Um é São contando dois. pelo ponto de é, vista do e, japonês aliás, são dois filmaços, Dois cara. filmaços. e outro contando pelo ponto de vista do americano. Né? Isso. O Gilberto, o Silva, um beijo, Silva, também está nos vendo. Beijo, Ele ficou. Silva. Ê, Beijo, Silva! Silva. Hoje eu estou beijoqueiro. A gente foi ver junto e ele ficou incomodado que ele gostaria de ver naquela cena que o Oppenheimer está pensando, ele está refletindo, e as caras estão falando as consequências, porque mostra, é falado, né? Ele só escutou pelo rádio que deu certo, que a bomba foi explodiu, o Uhum. cara. Ele queria ver, né? Ele entende que aquilo acentuaria o remorso e tudo mais. Né? Se eu tiver errado, você comenta aqui nos comentários, hein, Silvana? Se eu tiver errado. E aí eu falei que não, para mim estava satisfeito, que ele queria ver até o cogumelo, toda. Eu acho que não, até porque eu fiquei refletindo Não é a sobre história isso. do filme. Não, iria exigir o tal dos efeitos digitais que o Nolan é contra. Então, para mim, ele mostra essa angústia e esse conflito que ele sente naquela cena que é um Não, auditório improvisado, na quadra lá de de onde foi Los construída a bomba, Alamos. de Los Alamos, que ele entra, todo mundo aplaudindo o cara, e ele está totalmente Noiado. sabe, transtornado, e ele olha para a galera e vê a galera tipo queimando, em chamas, Uhum. ou seja, ó, vocês estão batendo palma, mas o futuro de vocês, né, da humanidade, será esse. É isso que eu vejo. Então, para mim, não precisa isso, Sim. realmente, de ter essa. Seria uma exposição desnecessária. Todo mundo sabe o que aconteceu. eu Para acho. mim, é isso. Todo mundo Exato. sabe. Para mim é perfeito do jeito que foi feito. Bom, senhores, Perfeito, perfeito. Não tem também necessidade. acho um filme. Olha, se a gente vai dar quantos caras aí para o filme para a gente finalizar aí? Cara, é difícil. Eu vou dar 10. Eu vou dar Eu 10 também. Dou pelo 10 com conjunto da obra. tranquilidade. Eu vou dar 10 Eu pelo dou 10 conjunto da caras obra. dentro do sentido de que eu não mudaria absolutamente nada nesse filme. É um filme que é uma Exatamente. experiência Não, para mim o filme é cinematográfica perfeito. perfeita.
Eu só não digo para você que eu aposto que ele ganha o Oscar, porque eu ainda quero assistir Killers of the Flower Moon e Flower Napoleão. Moon. E Napoleão. Tem o Napoleão aí, Tem o hein? Napoleão, é verdade. E tem Tem o um Napoleão. filme japonês que estão falando muito aí, ainda não lembro nem o nome, mas tem um filme que parece que é muito bom, um filme japonês. Está sendo muito comentado. Talvez agora, como o Oscar aceita filmes de fora, né? Então, desde. Isso, só para terminar, eu acho que a caça às bruxas que acontece ali, né, naquele momento pós-guerra, né, a doutrina Marshall, é o Marshall, né? Plano Marshall? Depois do Não, não é Plano Marshall? macho, não. Plano macho é É o lá no macartismo. Japão. Depois, Macartismo. ali é o O macartismo. macartismo. É. Eu acho isso também muito interessante, essa demonização. Você vê que ele tinha já um flerte com essa questão do comunismo, que ajudava a galera na Espanha. Isso tudo é mostrado. Fica meio ampassando o filme, Outra mas coisa eu acho que isso interessante. outra coisa que conversa com os dias atuais. Essa Exatamente. caça às Isso. bruxas, essa questão de inteligência artificial entrando hoje, que pode ter tem as O filme vantagens, mostra os algo de riscos. 80 anos atrás, mas ele é contemporâneo. É essa a discussão. Ele Exatamente. é algo de 80 anos atrás, né? Porque a bomba começa a ser feita antes dela explodir. Obviamente, são 3 anos, né? Antes da detonação. Então, assim, Por ela aí. fez 75, acho, 78 da Segunda Guerra. Ou seja, vamos arredondar aí uns 80 e poucos anos. É atual. O assunto está em voga. A gente está Super discutindo isso atual. hoje. Está discutindo isso hoje. Essa caça às Legal. bruxas, quem é isso, quem é aquilo, se é de direita, se é de esquerda, isso está lá. E eu acho que não é gratuito. Né? Nolan também dá Não, papo não no é. canto. Informação inútil que não serve para nada, mas só para lembrar de um detalhezinho do macartismo. O livro Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, que é sobre a guerra na Espanha, ele, quando foi lançado, 3 meses depois já se aventava a possibilidade, na verdade não era nenhuma possibilidade, era uma certeza, de que ele seria o ganhador do Prêmio Pulitzer naquele ano. E os jornais, os donos de jornais, porque é um prêmio de imprensa, na verdade, é o maior prêmio literário americano, mas é bancado pela imprensa, que é bancado por empresas, que é bancado por políticos. Eles disseram, não, esse livro não pode, porque ele era totalmente a favor da Revolução Espanhola, que acabou sendo massacrados os revolucionários lá. E essa pontinha ela é colocada que é o seguinte, de novo, era o vilão da vez os nazistas? Claro, sem dúvida. Mas é meio que assim, desde a Revolução Bolchevique, os Estados Unidos estavam olhando para a Rússia, meio Uhum. que se incomodando com o desenrolar da coisa. Então, os russos já estavam no radar dos caras. Entendeu? É que os alemães vieram para fuder. Então, assim, olha, a gente tem que combater isso aqui, que é um mal muito evidente e está acontecendo. Mas aqueles caras ali não são fluxicheiro, no ponto de vista americano. Então, por isso que eu vejo que a bomba atômica é detonada meio que para dar uma resposta para essa galera que já Para mim é vinha totalmente. incomodando, tipo assim, a nossa. Que eles não eram a hegemonia do mundo como a gente vê hoje. Eles vão se tornar depois disso. Depois A da explosão. entrada, a entrada na guerra, é o que vocês falaram, tem que ver Pearl Harbor. Eles estavam lá, a guerra estava acontecendo, eles estavam lá deles. Aí os japoneses cismaram, entendeu? E aí deu a merda. Uhum. É falado, né? Despertamos o gigante, alguma coisa assim. No próprio filme de Pearl Harbor é citada essa frase. Entendeu? Então, tá aí. Lá o gigante acordou. Bom, mas é isso aí, senhoras e senhores. Se vocês viram, se vocês não viram, deixem aí seus comentários, deixem as suas impressões, como é que estava a sua sessão, estava cheia, estava Sim. vazia, foi incomodado ou não, Quantas discordem da vezes você se gente. acomodou na cadeira, e isso é importante? Vocês que são historiadores, que sabem mais do que a gente, corrijam a gente aqui nas nossas impressões, aqui ninguém tem pretensão disso. Não. E vamos que vamos, até o próximo Três Caras. É isso aí, valeu. Valeu!